Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite. Boa noite. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Muito Vamos bem. falar de ciência hoje, né? Vamos falar de saúde. Isso, ciência, saúde, medicina, prevenção, conhecimento. Cara, vai ser muito bom. A gente está com uma referência, um cara que eu já vejo há bastante tempo. Acho que o que ele faz é importantíssimo. Acho que o que ele fez faz todos os dias é fundamental. Ele já trabalhou e já salvou muita gente. E agora ele salva dentro da clínica, dentro do consultório e na vida real das pessoas também, mesmo quem não está dentro da sua sala. Estamos com o Dr. Francisco hoje. Obrigado, viu, doutor? Uau! Uma honra. Eu que agradeço. Bom. Estou muito feliz de estar aqui. Muito Pô, é bom. um infectologista? A função é essa? Esse é o termo? Eu sou médico especializado em infectologia. Fiz residência médica em infectologia aqui em São Paulo, no Emílio Ribas. Cara, então, o infectologista, o caso principal dele é com bactérias, é com inflamações. O que é que, especificamente, o que é o... O médico infectologista, classicamente, ele é o médico que é responsável por agir na prevenção, na cura, né, e na reabilitação dos casos de pacientes com as chamadas doenças infecto-contagiosas, que são basicamente as doenças bacterianas, virais, fúngicas e causadas por parasitas e aquele todo conjunto da chamada medicina tropical. É uma especialidade que era antes uma coisa meio assim, bicho-grilo, né? Daquela galera que ia tratar malária, tratar doença de Chagas, né? Que fazia pesquisa para combater parasita, para combater pólio, essas coisas. E que acabou tendo um grande crescimento dentro do hospital tradicional, né? Quando surgiram, há 20, 30 anos, as comissões de controle de infecção hospitalar, que começou a ser um grande problema nos hospitais, né? Os infectos começaram a se destacar nisso, e posteriormente, quando veio a epidemia de HIV, AIDS, né? Os infectologistas se consolidaram como uma especialidade de relevância, de importância, porque toda essa parte de controle de doenças crônicas que a gente já fazia no passado e que passou a fazer com HIV, com hepatite C, já fazia com tuberculose, o crescimento da tuberculose, a hanseníase e doenças específicas assim, isso era pra gente, né? Enquanto que o médico geral, de qualquer especialidade, costumava tratar as coisas mais simples. Vou tratar uma pneumonia, vou tratar uma celulite, uma erisipelazinha e tal. Mas quando era uma coisa mais séria assim, vinha pro infecto. Com o advento do HIV, o infecto passa a entrar oficialmente, né, nos ambulatórios públicos, nos hospitais públicos, né? Não havia muita preocupação de ter essa especialidade presente ali. E a coisa se evoluiu, né, ao ponto da gente ter hospitais com equipes dedicadas de infecto para atendimento de certas situações, até que veio a pandemia. E na pandemia, realmente, né, a importância do infectologista se mostrou presente e foi uma pena, né, porque nessa hora H muitos infectos não mostraram a que veio, né, mas saía... A galera não estava preparada ali no momento. Estava preparada, não vou dizer que não estava preparada, mas deixaram de ser infectos e viraram atores políticos. Caramba. Isso. Não posso falar que eles não estavam preparados. Sim. Eu conheço a maioria, todos são muito bem preparados, né? Mas quando você abre a mão de botar o paciente em primeiro lugar, para botar uma ideologia em primeiro lugar, uma narrativa, ou uma versão, ou o que a sociedade de infecto quer que eu faça, né? Aí a coisa complica, né? Foi aí que eu vi que, apesar de eu ser infecto, eu não era infecto como os outros, em muitos aspectos. Fiquei isolado. Foi crucificado por isso também? Fui crucificado. Fui cancelado pelos meus colegas, na maior parte dos locais, sem nenhum motivo, sem eu estar fazendo nada de errado, né? Eu nunca imaginei antes, na minha vida como médico, que eu teria que lutar para poder exercer meu direito de salvar vidas. Caramba. Eu não ficar preso a uma narrativa.
não ficar preso a uma imposição, a um pacote trazido de fora por alguém. Que não Seja- era um especialista, talvez. Que não era um especialista, né? Muitas vezes nem médicos eram, né? E traziam aquelas verdades prontas, né? Ou então eram médicos, eram especialistas, mas estavam a serviço de uma narrativa, de um consórcio internacional que se criou, né? No sentido de estabelecer que por esse caminho a gente não vai, o caminho tem que ser esse. E da noite para o dia, tratamentos consagrados, remédios consagrados, viraram heréticos, né? Da noite pro dia. Da noite pro dia a coisa mudou, mas eu falei, peraí, tá estranho isso aqui, porque esse estudo aqui tá enviesado, esse estudo aqui não fala o que vocês estão falando, que não, mas é assim, pronto e acabou, não sei o quê. E aí quando eu me vi, mas no início até me ligavam, Francisco, você tá falando aí umas coisas, né? Não é o que a gente pensa na sociedade, não é o que a ciência. O que é ciência? Meu? Quem quer que tenha aqui autorização para falar em nome da ciência? Mas Né? o intuito não era salvar vidas, o máximo? Era o que eu achava. Mas eu percebi que para muitas ali o intuito era defender uma narrativa. Salvar a vida vinha em segundo plano. Desde o início, desde aquele primeiro instante, você tentou se manifestar e nesse primeiro momento já haviam sinais de que você teria que ser calado ou assim, você foi excluído. Como que é um processo? Porque a gente sabe que depois realmente foi uma construção política elaborada sobre isso. Mas e no início? Essa construção já No veio início, pronta? boa parte dos colegas se comportaram como a gente se comportava antes. Preocupar em salvar a vida, pegar as drogas reposicionadas. Nós temos aí, eu guardo, né? Eu tenho no meu Twitter uma série chamada Vídeos Históricos da Pandemia, né? O nome é outro, mas a gente, né? A gente vai trabalhar com A gente vai adequações, trabalhar né? Que a com gente vai vendo aí adequações linguísticas, né? E aonde a gente vê lá médicos renomados, médicos que são referências de televisões para ser médico oficial da TVX e tal, todo mundo falando coisas normais, né? Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, não é para botar pânico na população, podemos usar esse remédio. De abril a maio de 2020 em diante, meu amigo, foi da noite pro dia. Acho que esqueceram de me ligar para passar o roteiro. Eles devem ter ligado para todo mundo para brifar, né? E esqueceram meu telefone, porque eu não fui brifado. Ninguém falou para mim que a partir de maio era proibido falar de tal remédio. Ninguém me ligou para falar que a partir de maio a narrativa oficial era que não existia tratamento nenhum e que só um certo imunizante em andamento seria a solução do problema. Ninguém me informou que eu teria que defender, né, que lockdown ia resolver o problema, que eram só 15 dias. Né? Não fui informado disso. E eu continuei agindo, né, como eu sempre agia. Aí comecei a falar, opa, no início tentavam me corrigir. Não, Francisco, você está errado. Não é assim. É assado. Eu falei, de onde você tirou isso? Não, porque é assim. Porque tá aqui, ó, uma nota da sociedade, uma nota aqui do não sei o quê. Papapá, não, você tá errado. Se você vai pegar uma pessoa doente e vai aglomerar ela junto da casa com pessoas que não estão doentes, e isso vai impedir a circulação dessas pessoas, esse cara vai adoecer todo mundo que tá na casa. Todo mundo vai pegar. Não, mas não discute. Aí, conforme eu fui me recusando, aí nisso é a minha natureza, né? Me recusando a aceitar coisas que não parecem lógicas, aí sim. Aí eu comecei a ser cancelado. Primeiro me ligavam, né? Francisco, tô preocupado com você. Você é um jovem tão brilhante. Falavam assim, né? Você é um potencial tão grande, tal, e você tá indo por um caminho que não é bom. Mas Caramba. que caminho é bom? Eu tô cometendo crime, eu tô vendendo droga na rua agora, né? E depois os telefonemas sumiram e
as ligações pararam e as portas se fecharam. Foi isso que aconteceu. Naquela época, eu ingenuamente, achando que era só um erro, que eram as pessoas que estavam nervosas e tal, ficava no WhatsApp explicando estudos que começavam a ser publicados da noite para o dia, totalmente enviesados, totalmente errados, com erros de seleção, que até para mim, né, eu sempre aprendi medicina baseada em evidência, aprendi a ler estudo, né, tive formação nessa área durante a faculdade, durante a residência, né. Mas esses artigos, eles não têm que ser testados antes da publicação? Esses artigos são revisados por pares, né? Aí que eu aprendi que esse processo de revisão por pares está totalmente corrompido no planeta. A gente sabe que tem um monte de artigo que Artigos que, na verdade, só receberam um ok, não teve uma revisão séria ali. E aí eu comecei a quebrar. No início eram 4 a 5 artigos, me lembro até hoje, né? Que falavam que certo remédio era ineficaz para o tratamento daquela doença. É mantra que até hoje é repetido pela imprensa. Até hoje. Comprovadamente ineficaz, né? Não existe nada comprovadamente ineficaz em ciência. Tudo pode mudar da noite para o dia, né? E eu comecei a... Desculpa. Eu comecei a perceber que aquilo alcançou um número enorme de pessoas, porque havia uma sede de conhecimento por aquilo, pessoas assustadas, pessoas que também, como eu, pensavam que algo não está certo, mas começou a me atrair uma fama, né? Foi aí que eu comecei a ser chamado de negacionista, um termo que foi criado na época do pós-guerra para marcar aqueles que negavam o Holocausto. Negacionista é isso. Eram os negadores do Holocausto, que era para você coibir aquela narrativa pós-guerra de que o Holocausto não teria ocorrido. Tem até hoje isso. É um termo que ficou consagrado no nosso inconsciente coletivo como sendo algo ruim. Muito ruim. Você ser negacionista, você é uma pessoa muito ruim. E eles pegaram isso e colocaram esse rótulo na gente, que colou, né? Porque nós éramos negacionistas da ciência. Isso na era pré-imunizante ainda, tá? Eu tô falando ainda de 2020. Né? E aí começou a criar uma torcida, que era a torcida pró-imunizante e a torcida pró-tratamento, que foi um grande erro. O imunizante foi dado como uma solução, né? Foi, e não foi. Precisamos do imunizante para que tudo acabe. É a solução. Isso, foi vendido dessa Enquanto o forma. imunizante não ficar pronto, o certo é todo mundo dentro de casa e só sai com máscara protegida e evita sair o máximo possível. O grande erro do lockdown foi dar a falsa garantia para as pessoas de que elas estariam seguras dentro de casa. Você não ia diminuir o contato em lockdown? Aumentou. Mesmo estando dentro de casa? Se você mora numa vila na Suécia ou no norte da Noruega, onde as casas são separadas por campos elíseos, lindos e maravilhosos, poderia dar certo. Na realidade, a maior parte da população mora em conglomerados residenciais, mal ventilados, que não são projetados para ter uma ampla ventilação, condomínios com centenas de apartamentos, milhares de pessoas, né? Favelas, né? Ou comunidade, né? Como chamam hoje em dia, aonde não tem a menor chance de você fazer qualquer tipo de isolamento nesse tipo de desordem urbana. E o que o lockdown fez foi aumentar a aglomeração entre as pessoas, porque o espaço que as pessoas tinham para poder se espalhar na cidade e evitar esse contato tão próximo das famílias se perdeu. Ficou todo mundo trancado em casa o tempo todo. Ao contrário do que se imagina, você aumentou a circulação do vírus e tem estudos mostrando até que variantes desse vírus possam ter sido estimulados ou selecionados a partir desse tipo de ação de isolamento, como foi em Manaus, por exemplo, né? Que foi onde surgiu uma das cepas mais letais do vírus da pandemia, que foi a cepa gama, né? Que ela surgiu no final ali de 2020 para 2021, né? A gente, aí eu já estava fora do circuito, do establishment, a gente começa a procurar alguém para sobreviver, né?
eu não posso ficar sozinho aqui. A gente começa a conhecer gente. A gente começa a conhecer médico, começa a conhecer não médico, começa a conhecer matemático, economista, advogado, todos se reunindo com o mesmo pensamento. Está errada a forma como estão conduzindo a situação. Eu não estou acreditando nisso que a mídia está passando, porque a mídia se fechou no consórcio e eles realmente se chamaram consórcio. Onde não fazia diferença se assistir Globo, Band, SBT, Record, Globo News, era tudo a mesma notícia. Não fazia diferença ler o Globo, Folha, Estadão, todas as manchetes eram similares, né? E aí a gente começou a debater, começou a discutir, e a gente começou a acompanhar os números por nossa conta, já que os números oficiais também eram escamoteados por todas as formas possíveis. E aí a gente começou a perceber no fim do ano que estava aumentando a notificação de síndrome respiratória aguda grave na grande Manaus. A gente não sabia qual era o motivo. Eu, como médico infectologista, pensei, tá tendo ali uma época que tinha tido a grande onda, né, de até maio, junho, e a coisa estava se esmorecendo, né? O Tanto gráfico tinha começado a mudar. tanto que a partir de agosto, setembro, algumas coisas começaram a ser flexibilizadas, né? O lockdown deu uma refrescada, né? Mas a partir ali do fim do ano, e teve eleição naquele período, né? Sim. A gente viu que em Manaus, especificamente, estava destoando do resto do Brasil. A hipótese mais provável é que uma cepa nova estava surgindo. Naquela época já tinham várias cepas em andamento. No início do ano, 2021, eu fiz uma live com a Leda Nagli, que estava gravado lá. 3 de janeiro, 5 de janeiro, não sei. Aonde eu falei isso. Eu falei que eu estava preocupado, porque estava tendo um aumento de casos de forma muito fora da curva em Manaus e que deveria se isolar a cidade no sentido de impedir o livre trânsito, não o lockdown na cidade, né? Mas intercidades, né? Para tentar descobrir melhor o que estava acontecendo, né? Mas não era trancar todo mundo em casa. Era diminuir, era controlar a circulação ali e para ver se estava tendo realmente alguma cepa nova ali. E não deu outra. Terminou a live, eu comecei a ser ofendido por deputados estaduais, vereadores do Amazonas, lá de Manaus, deputados do Amazonas, na minha rede. Eu nem tinha um Instagram tão presente ainda, era um Instagram que eu usava para uso doméstico, eu nunca tinha investido em nada de Instagram, nada. Aí achei aquilo muito estranho, né? 3 dias depois veio o anúncio de que no Japão detectaram uma cepa nova, a cepa gama, em 3 brasileiros que tinham vindo de Manaus. Não foi nem a gente que descobriu, foi o Japão. Foram os japoneses. E aí foi aquele terror todo que ocorreu em Manaus naquele período. Foi a mais agressiva delas. Foi a mais agressiva. Aí o que eles começaram a fazer? Espalharam os pacientes pelo Brasil todo, e aí os governadores querendo lacrar, né? Não, eu abro aqui meu estado, podem trazer os doentes, tá, não sei o quê. Então eles disseminaram a cepa gama para o Brasil inteiro. Aí você me pergunta, a cepa gama era uma cepa ela era uma cepa muito agressiva, por isso ela não tinha muito poder de viralizar tão fortemente, né? Porque é aquela regra básica, né, de virologia e de microbiologia, né? Quanto mais agressivo é um agente patógeno, menor é a chance dele causar uma epidemia, porque ele vai matar o hospedeiro tão rápido que não dá tempo de se multiplicar no ambiente de forma adequada, a chamada taxa de transmissão, né? O Só R. que nesse né? caso, o homem contribuiu. Nesse caso, os governadores brasileiros contribuíram, porque eles se encarregaram de espalhar a gama para o Brasil inteiro. E aí criou um fenômeno interessante, porque o Brasil foi o único país atingido pela onda da gama como foi. A gama não teve muita importância na Europa, não teve muita importância nos Estados Unidos, a cepa gama não teve muita importância na América Latina, mas no Brasil ela devastou 400 mil vidas. Não foi a falta de um certo imunizante, não tem nada a ver isso aí. Foi a cepa gama, né? Até porque nesse período o tal do imunizante começou a ser dado, né? Já tinha feito já? Não é? Acho que o primeiro que fez foi o Nacional, né? A primeira que foi em janeiro, 17 de janeiro, foi a Coronavac.
Que era importada, no caso, né? Feita em parceria do Com o Butantan Butantan. com a, Ah, tá, com a tá. Sinovac, Aham. né? A Aham. empresa chinesa de tecnologia de vírus inativado, Sim. tradicional. Aí depois a Fiocruz, num contrato bilionário, que até hoje ninguém explica direito esse contrato, começou a produzir aqui a vacina inglesa, a AstraZeneca, né? Que era de vetor viral, né? Interessante que a AstraZeneca nunca foi aprovada nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, né? Eu acho que É. outros locais do mundo Não, na também Europa, proibiram. pela influência inglesa, ela foi aprovada, mas rapidamente foi retirada. Mas a AstraZeneca nunca recebeu o aval do FDA. Nunca. Tanto que, se você tomava AstraZeneca aqui e tentava usar isso como comprovante de imunização para poder viajar para os Estados Unidos Eles naquela não época, eles não aceitavam. aceitavam a AstraZeneca. Qual que foi o problema que eles identificaram nela? Os estudos de segurança não foram aprovados pelo FDA. São vários estudos que você tem que fazer para comprovar a eficácia Mas aqui no dela. Brasil, a gente tem uma agência de fachada, né, que é a Anvisa, que ela não faz nenhum estudo relevante. Infelizmente. Eles Eu falam já que a vi. Anvisa dificulta pra caramba pra provar alguma coisa. É verdade. Que tem que testar várias vezes pra ter Uhum. comprovação que é 100% É eficiente. verdade, mas quando você vai olhar na prática, esses imunizantes eles foram aprovados com estudos irrelevantes, eu diria, fraquíssimos. Às vezes até sem estudo, como foi o caso da versão infantil desse imunizante. A Anvisa não tinha um estudo na mão na época, ele só tinha dados do estudo. Quando o estudo veio, se mostrou que não era o suficiente para, em tese, gerar uma aprovação. Mas aí você tinha o medo, o caos, o oportunismo, né? O lobby. Sim. E aí o imunizante foi aprovado, né? Mas voltando à cepa gama, né? Essa ação dos governadores de espalhar os doentes pelo Brasil todo foi essencial para o vírus atingir o Brasil inteiro. E aí aconteceu algo interessante, porque quando veio a outra cepa de importância, né, que foi a Delta, que surgiu na Índia, após um grande período de imunização na Índia, num local lá onde só lá tem 230 milhões de habitantes, numa região lá da Índia, que é mais que a população brasileira toda, né? Só num estado lá. Sim. Começou a surgir ali a cepa Delta. A cepa Delta, ela foi muito importante em termos de mortalidade na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente durante o segundo semestre de 2021. Mas no Brasil não foi. E a explicação é essa, porque a cepa gama fez o trabalho primeiro. Entendi. A gama limpou o Brasil, né, de maneira pejorativa, assim falando, vitimando os mais vulneráveis. E aí quando a Delta veio, aquela população mais vulnerável Que tinha ido. já tinha ido. Então a Delta não causou tanto impacto no Brasil. Mas até falar que ela era mais fraca, né? Eu acho que foi por causa disso. Ela era mais fraca que a gama, mas como os Estados Unidos e a Europa não passaram pela onda gama, porque lá os governadores lá não importaram os pacientes de Manaus, né? Então lá eles sentiram mais, né? Lá ela foi a mais forte, né? Lá ela foi a mais forte, não no Brasil. Mas é só para dar um exemplo de como decisões atabalhoadas, sem nenhum pingo de ciência, só para você mostrar que estava fazendo alguma coisa, feita por colegas que... Eu não vou nem falar a questão de ser médico ou não ser médico, mas colegas que não tinham estudo para o assunto, né? Isso foi decisivo para a pandemia ter sido pior do que ela poderia ter sido. Eu falo para todo mundo que o exemplo da ação das autoridades públicas no Brasil e no mundo no combate à pandemia é um exemplo daquilo que você nunca mais deve fazer. Você consegue mensurar, assim, uma estatística, tipo... Acho que a gente perdeu 700 mil pessoas, aproximadamente. Olha, diversos estudos que foram feitos calculando a resposta a tratamentos reposicionados, né? Eles são bem claros no sentido de que pelo menos 70% a 80% das mortes poderiam ter sido evitadas se ao invés de adotar essa tática pusilânime de deixar todo mundo em casa e só ir para o hospital quando estiver morrendo com falta de ar,
de trancar doente e sadios no mesmo domicílio, inclusive se fosse idoso ou não idoso, não importava. De não explicar para as pessoas que o banheiro era o principal local da casa onde havia contaminação pelo vírus, porque era o local menos ventilado de toda a casa, e você tinha uma verdadeira disseminação de vírus no ambiente pelas fezes. Só para você... A gente está acostumado a fazer o teste suave nasal, Isso. Aham. mas na China eles fazem muito suave pelo ânus. Tem até vídeos mostrando pessoas sendo até meio que violentadas, né, para Sim. fazer a quantidade de carga viral do vírus no ânus, no cólon, né, no intestino, é 10 vezes maior que a que tem no nariz. Então aquilo criava uma nuvem de aspersão, ainda mais para um hábito péssimo que os brasileiros têm, né, que é de dar descarga com a tampa. Uhum. Eles querem ficar olhando lá Levantada. o biscoito, né, descer lá para Embora. ir embora, né? Nossa Senhora. E cria uma névoa de vírus ali. Você entrava no banheiro em seguida, você se contaminava. Ah, você está falando bobagem? Eu perguntei para vários arquitetos que eu tratei durante a pandemia por que os banheiros do Brasil são tão mal ventilados. E a desculpa era igual. Ah, é para aproveitar o melhor aprumado, é para não sei o quê, é para isso. Não há nas faculdades de arquitetura e urbanismo. Eu posso estar falando bobagem agora, se realmente existe essa disciplina, não. Mas se existe, ela tem que ser reformulada, tá? Uma disciplina de higiene estrutural, ou algo parecido. Olha, cara arquiteto, baita galpão, esse aqui que você... Baita pavilhão. Pô, que casa, né? Mas isso aqui é inviável em termos de higiene, né? Porque a ventilação, a luz, não sei o quê, tá. Então... A gente percebe que são casas disfuncionais, muitas vezes. Banheiro é quase que uma despensa, né? Só que aí tem um vaso lá A dispensa é outro lugar, né? Que é onde você fechado. guarda o alimento ali, às vezes. É outro local que fechadão, deveria... É outro local que não poderia ser fechadão, né? Você vê Brasília, né? Aquelas obras... Eu vou muito a Brasília, né? Aquelas obras monumentais lindas, de morrer. É uma coisa fantástica, assim. Aham. É uma das cidades com a arquitetura mais bela que a gente tem no país, Sim. né? Mas os prédios são completamente disfuncionais. Engraçado, no começo parece que os médicos estavam meio no escuro, assim, com esse tratamento precoce que foi parte tava pedindo, né? Estavam porque a gente sabia que era um vírus, não sabia nada desse vírus. O que a gente faz no primeiro momento? Tenta aproveitar tratamentos similares, né? Para ver se funciona. Então, no início, deram até o remédio da gripe, que também não funciona para gripe. Eu postei isso outro dia nas minhas redes. O Tamiflu, né? Tem vários estudos mostrando que o Tamiflu é ineficaz para combate do vírus da influenza, né? Até esse remédio foi dado. Eu mesmo comprei Tamiflu e guardei em casa, porque, né? Sim. Mas era um dado de início. Aí, quando começaram a sair os estudos chineses, os estudos na França, na Europa, da ação de um determinado remédio, né? Que também era usado para tratar malária e outras coisas assim, e outros remédios começaram a vir junto. A gente falou, opa, tem um estudo clínico aqui de base pequeno, tem um estudo de bancada bom, tem um estudo que mostra a redução na carga viral, vamos tentar, porque é um remédio seguro, já testado e tal, e a gente começou a ver resposta boa, né? Foi quando aí todo mundo começou a entrar nessa. Aí, de repente, veio uma ordem, que é o que eu digo, né? Esqueceram de me ligar para passar o briefing, né? Veio uma ordem que era para parar com isso imediatamente. Não era mais para permitir nenhum tipo de tratamento. Não era para prescrever isso mais. Não era para prescrever. E quem prescrevesse seria taxado de anticientista, de antimédico, de charlatão. E a imprensa começou a bater, começaram a surgir esses estudos loucos, mal feitos, que foi aonde eu comecei a aparecer perante a nação, porque eu comecei a contestar esses estudos. Um deles chamou muita atenção, que foi um estudo publicado numa revista inglesa, Lancet, que era uma revista de grande prestígio entre os médicos, com mais de 80 mil casos analisados no mundo inteiro, mostrando que esse tal remédio, né, ele seria ineficaz e perigoso.
Ou seja, ele mataria mais do que salvaria, né? E aí a gente foi ver, esse estudo era completamente falso. Eram dados, esse estudo usava dados de 3.000 prontuários eletrônicos da África. Onde que na África tem tanto prontuário eletrônico assim nos locais onde, né? Caramba, mano. Esse estudo mostrava que a taxa de tabagismo dos moradores da Índia, da China e do Brasil e do Uruguai eram iguais. Não, são iguais. Os asiáticos fumam muito mais. Muito mais. Engraçado, eu fiquei doente. Acho que eu fui pegar no final de 2020, eu acho. E conversando com o meu pneumo, que é um diretor de um hospital grande lá da região, ele me mostrou uns gráficos assim, a hora que eu virei e falei, e aí, o que você vai me dar? Ele falou, não, vai pra casa, se você tiver febre, você toma alguma coisa pra baixar a sua febre. Paracetamol, sei lá. Foi a ordem, né? A ordem era Vai fazer pra isso. casa e faz isso, né? Ele, tá, mas e os outros remédios, né? Vitamina D, essas coisas, cadê eu não vou tomar isso? Ele falou assim, não, isso não vai fazer diferença em você. Eu falei, mas como que não? Ele falou, ó, eu tenho gente internada ali na UTI que fez tratamento precoce e tá lá na UTI. E tem pessoas que não fizeram tratamento precoce e estão melhores do que quem fez. Esse seu foi no final, né? Foi bem no O final. meu foi bem na primeira arrancada. E foi forte. E o meu, cara, eles passaram até sabonete atrás da minha orelha. Ah, tem isso? Tem, vamos usar. Esse dado E do eu hospital era fiquei. falso, né? Era falso porque, em primeiro lugar, o chamado tratamento precoce, foi o que eu falei na CPI da Covid, no dia que eu fui, né? É uma redundância. Todo tratamento tem que ser precoce. Claro. Quanto mais precoce o tratamento, melhor. Você não vai esperar um câncer ficar do tamanho de um abacate para você propor um tratamento. Óbvio. Você não vai esperar o cara infartar, ter 3 infartos para propor um tratamento. Se o tratamento não é precoce, é porque algo deu errado. Provavelmente, ou o diagnóstico foi muito tardio, ou o tratamento foi muito lento. Né? Mas a gente enfatizava no tratamento precoce porque era justamente isso. Nos 2 primeiros dias, principalmente, você entrava com um certo tipo de medicação, havia evidência clínica, evidência anedótica e evidência de estudos preliminares que mostravam um benefício relevante para evitar o adoecimento. Redução da carga viral? Redução da carga viral e redução de clínica, de tempo de sintoma, né? E é óbvio, nenhum tratamento é 100% eficaz. A gente vai ter gente que vai tomar tratamento e vai para o hospital. Mas o que acontecia é que a maior parte das pessoas que internavam não tinham feito um tratamento que era o que a gente preconizava. Tinham feito qualquer outra coisa, porque quando o Ministério da Saúde se omitiu e a ciência, os representantes da ciência, a academia se omitiu, a Sociedade Brasileira de Infectos se omitiu, todo mundo se omitiu e falava para as pessoas que não havia nenhum tipo de tratamento, meu amigo, até sabonete na orelha passou a ser usado. E o principal erro que as pessoas cometeram nesse período foi usar corticoide nos primeiros dias de sintoma. Sim. Isso esse médico me falou. Falou, cara, o que faz a diferença... Palavras Z, tá? O que faz a diferença é o corticoide. Mas depende do momento que eu vou colocar o corticoide em você. Porque se eu colocar no comecinho, provavelmente você vai pra UTI. Provavelmente você vai piorar. Isso. Então eu tenho que colocar no tempo certo, que é quando tá 70% do vírus em você. Fudido. E aí eu vou e coloco o corticoide, se necessário. O corticoide foi um grande erro, e ainda é dado até hoje, nos primeiros dias de Covid, esse erro continua, né? Porque no início, o vírus, quando entra em você, ele quer se replicar. Sim. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Ele é um parasita, ou seja, ele depende de outro ser vivo para poder viver. Então ele parasita esse ser vivo.
No caso dos vírus humanos contra humanos, né? Nós somos o hospedeiro. Intracelular, por quê? Porque ele tem que estar dentro das nossas células para poder se procriar. Ele não consegue fazer isso no sangue ou no terceiro espaço, né? Tem que ser dentro da célula. E é obrigatório. Por quê? Porque ele não tem outra opção. Então, o vírus, para ser viável numa pessoa, ele tem que ter uma porta de entrada. E aí você tem os vírus respiratórios, cuja porta de entrada é o nariz, é a boca. Você tem os vírus arbovírus, que são aqueles transmitidos por artrópodes, mosquitos, tipo dengue. São jogados dentro da gente. Você não pega de pessoa para pessoa, mas o mosquito transmite, né? Você tem os vírus que são basicamente de transmissão fecal-oral, que são os vírus que você pega nos líquidos. Então, assim vai indo, né? Então, esse vírus, quando entra dentro de você, a primeira coisa que ele vai procurar é uma célula ao qual ele tem algum tipo de afinidade. No caso dos vírus respiratórios, são as células do nariz, garganta, esôfago, né? Faringe. E ali eles fazem a primeira multiplicação. Eles invadem as nossas células, eles roubam as proteínas, os aminoácidos das nossas células para fazerem os filhotes, né? Essa célula acaba morrendo e esses filhotes são liberados no organismo humano, que é quando você tem o primeiro pico febril da doença. É por isso que quando você pega um vírus, você não fica com febre logo de cara. Você me transmitiu um vírus agora. Já estou com febre. Não, não é assim. Tem que ter uma quantidade significativa de vírus dentro do sangue, dentro do corpo, para o sistema imunológico perceber que tem algo errado. E a febre, muitos se preocupam em tratar a febre, né? Mas a febre, ela é um mecanismo de defesa primário do corpo humano. O corpo eleva a temperatura para tentar degenerar, matar o agente estranho que está dentro dele. Então é bom ter um pouquinho de febre ali para... Em tese, sim. Tem até uma corrente na medicina que defende que você não tenha que tratar a febre necessariamente. Eu tenho ressalvas. Mas a febre é um aviso, porque a febre é um mecanismo que não é muito eficaz, em alguns casos, né? E essa febre ocorre quando o agente está circulando no sangue, basicamente, né? E aí, esse vírus, no sangue, o que ele vai fazer? Vai procurar outras células, qual ele tem afinidade. É aí que o vírus começa a chegar no pulmão, com mais força. Se ele tem a capacidade de infectar o pulmão, ele vai lesionar o pulmão. Um pulmão lesionado fica inflamado. Pneumonia. Um pulmão inflamado, pneumonia, né? Ele começa a ter dificuldade para fazer a função do pulmão, que é respirar, pegar o ar do ambiente, filtrar o oxigênio, tirar o gás carbônico do sangue e jogar esse gás carbônico para fora, expulsando o gás, né? O pulmão é um órgão elástico, é tipo aquelas, esqueci o nome, que a gente usa em lareira para como se fosse uma sanfoninha. uma sanfoninha, esqueci o nome, né? É tipo uma sanfona, né? Então, esse tecido, ele não pode estar molhado. Vocês já viram sanfona molhada funcionar? Você rasga Ela não tudo. expande, né? Ela fica empedrada, né? Ela tem que ter uma elasticidade, ela tem que estar seco, relativamente seco, né? Para poder esticar, o elástico, esticar, pega o ar, troca e volta, né? Quando você inflama o pulmão, você diminui essa elasticidade. Quando a célula fica inflamada, ela começa a soltar um líquido chamado exudato, produto do excesso de reações químicas resultantes da inflamação. Um pulmão cheio de exudato que não está seco, ele não respira. É por isso que a Covid matou tanta gente no início. Porque ela causava essa cascata inflamatória no pulmão, e isso levava uns dias. A gente sabia, era a partir da segunda semana de infecção, principalmente do 8º ou 12º dia. Era a faixa de risco. Para a gente ver quem ia sucumbir e quem não ia. E aí, quando você dá um corticoide, no início,
você rebaixa o sistema imune, porque o corticoide tem essa ação de diminuir a inflamação, diminuir a resposta imunológica. O que você faz? Você transforma o teu corpo numa Disneylândia para o vírus. Então, ao invés do vírus conseguir atingir só 10% do pulmão, ele vai atingir 80%. Pode aumentar. Tá É ali. por isso que tanta gente morreu e é por isso que é uma falta de seriedade um colega falar que tinha muita gente com tratamento precoce internado no hospital, porque a maior parte desses tratamentos precoces era corticoide antecipado, que é o que se costumava dar para outras gripes, onde esse processo é menos dinâmico, né? Mas quando você chega no 7º, no 10º dia, o vírus o sistema imune do corpo meio que já eliminou o vírus. Ele não fica, né, a princípio, perpétuo no nosso corpo. Assim, só para me entender. Ele é como se ele fosse realmente um vírus de uma gripe. Porque quando você pega uma gripe, Ele é um vírus de uma gripe. Você começa com ela amena, aí você vai dando ali um pouco de coriza, um mal-estarzinho, depois vai dando febre, fica uns dias bem ruim, depois automaticamente você vai cessando isso. Isso. É um vírus de gripe. É um vírus de gripe, o Covid. A Só diferença que no final, lá, ele é que pode nas mudar. primeiras versões ele tinha um tropismo muito grande por célula pulmonar. E aí ele causava uma inflamação tão grande no pulmão que a pessoa entrava em o famoso evoluir com falta de ar. E para você fazer uma pessoa sobreviver a isso é muito complexo, porque sem ar você morre em minutos. E aí você precisa entubar a pessoa para forçar aquele pulmão a expandir. Nesse processo, e se você não faz isso direito, e foi o que ocorreu bastante na pandemia, muita gente sem saber fazer o devido manejo do ventilador mecânico, usando o ventilador mecânico como tratamento e não como suporte, você quebra o pulmão inteiro. Né? Caramba, mano. E aí é um processo quase que irreversível. Né? Você quebra a arquitetura do pulmão, você consegue manter a pessoa artificialmente viva, usando até pulmão externo, o ECMO, né? Quando o próprio ventilador não conseguia mais ventilar o pulmão. Alguns conseguiam recuperar. Muitos não conseguiram recuperar. De cada 10 entubados na pandemia no Brasil, 8 morreram. É assustador, né? Todo mundo tava desesperado pra não ser entubado. Sim. Eu vi médicos dentro do hospital, doentes, falando: não, segura pra não entubar. Segura pra não entubar. E resistiram, assim, sabe? Mas às vezes era um esforço inútil, porque isso só agravava a insuficiência respiratória do paciente, e quando ele ia ser entubado, ele era entubado numa condição muito pior. Já estava muito mais fragilizado. O corpo Com já tinha... riscos, e muitos morriam durante o tubo, durante o processo de intubação. Desesperador. Hospitais como Emílio Ribas, onde eu trabalho, que são hospitais de excelência, essa taxa foi muito menor, né? Sim. A gente teve uma média de morte por Covid lá em torno de 30%. Foi bem baixa para a realidade do Brasil, né? Que era, o SUS era 9 de cada 10, 90% no SUS. Nos hospitais de excelência, tipo Einstein, Sírio, HCOR, aqui em São Paulo, citando alguns, né? Essa taxa também girava aí em 30%. Esses 30% fatalmente, assim, independente de Eram recurso, pessoas de conhecimento, que de mesmo com estrutura, tudo, essa fatalmente não tinha tinha como... comorbidade. já tinha irreversível, comorbidade, era já tinha um processo grave, né? Aí, por que fazia sentido o corticoide depois? Porque depois de 7, 8 dias, o vírus já não estava mais circulando. Mas o estrago que ele deixou no corpo gerava essa cascata inflamatória que levava a pessoa... O corpo, na verdade, não era uma falta de imunidade, era um excesso de imunidade. O corpo, na tentativa de matar o vírus e suas toxinas e recuperar o seu devido funcionamento, né? Ele dava uma resposta tão forte que matava a própria pessoa. E é nessa hora que entrava o corticoide, para você impedir isso. Então, milhares de vidas foram salvas, e o que eu queria deixar registrado, né, que o primeiro médico no Brasil que teve essa perspicácia de perceber a importância do corticoide e usá-lo no momento correto foi o Dr. Roberto Zeballos, que foi massacrado. O Dr. Zeballos era um médico que já tinha um nome, já tinha uma clínica, atendia no Einstein, Sírio, tinha todo um... Ele não precisava disso. E tratou pacientes do Brasil inteiro, né? Sim,
Salvou muita gente. Era Muita gente. o que a gente via nos hospitais, né? Dava certo. E aí, quando ele me chamou para trabalhar com ele, né? Um tempo depois, eu passei o ano de 2021 visitando o hospital a doido, no Brasil inteiro. De eu estar pousando em Guarulhos e me ligarem, Francisco, surgiu agora um negócio em Rondônia. Vai pra Rondônia. Dali mesmo. Eu nem desembarcava, eu só tomava o lanche, já recebia o bilhete da passagem e ia. Eu acho que tinha que ter tido algo pra controlar a venda de corticoide, assim, sabe? Não, mas teve muita gente que tomou por conta própria, né? Mas o que eles controlaram não foi o corticóide, foi Sim, o remédio que não foi podia o ser outro, dado. o outro. Sim. E aí você sabe por quê, né? Porque quando você começou a ver as aprovações emergenciais de certos imunizantes, a Anvisa falava sempre, na ausência de um tratamento estabelecido oficial para esta doença, permite-se a exceção da aprovação emergencial deste imunizante sem os devidos estudos. Se você tivesse um tratamento autorizado, mesmo que fosse reposicionado, Não ia aprovar o não ia poder imunizante. aprovar em caráter de emergência nenhum imunizante. Aqui nos Estados Unidos e na Europa, a regra é essa. Você acha que o controle ia acontecer da mesma forma, assim? Porque tem muita gente que fala que foi um imunizante que Fala por desconhecimento. resolveu o problema do mundo, né? Se o imunizante tivesse resolvido o problema do mundo, em primeiro lugar, a gente não teria mais essa doença aqui. Então, estamos imunizados, né? Em tese. Em segundo lugar, a gente teria visto que nos países que não imunizaram, a doença ainda ia continuar forte e presente com mortalidade alta. E nos países que imunizaram, a gente ia ter uma doença fraca com baixa mortalidade. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu que no mundo inteiro, com ou sem imunizante, a doença ficou fraca e com baixa mortalidade. É porque não foi o imunizante, foi o vírus, foi a Ômicron. Ela que foi o fator de mudança. Foi a variante que A mais se variante adaptou à humanidade. Que mais se adaptou à humanidade. Que está aqui até hoje, inclusive. A gente não teve mais cepas. Eles davam o nome do alfabeto grego para cada cepa, né? Alfa, beta, isso. gama, delta, epsilon, né? E aí chegou na Ômicron. Parou. Estamos há quase 3 anos na Ômicron. Mas nas primeiras imunizantes aí, algumas já vieram com a promessa de que não tinham uma validade, uma eficácia duradoura e a gente teria que ser novamente imunizado. Outras vieram com um selo de que uma dose única seria imunização permanente para, né? E no final não tinha só um imunizante que valia por todo o tempo. Todos eles continuaram tendo doses recorrentes. Até hoje acho que ainda está saindo dose de... Na verdade, quando os primeiros imunizantes saíram, eles vinham com a promessa de que eram 2 ou 1 dose. Isso. E que não ia precisar de dose de reforço. Inclusive, eu, no dia 1º de abril, que foi o dia da mentira, eu postei no Twitter 2 posts do Butantan. O primeiro, aonde o famoso "é isso aí, Dani", né? Aonde o Butantan responde a uma usuária chamada Dani, dizendo que o imunizante Coronavac ele era 100% eficaz para evitar óbito, casos graves, e mais de 80% dos casos evitava doença severa, né, que era para tomar. E depois um post do Butantan, seguido do então governador João Dória, dizendo que era fake news a necessidade de você ter que fazer uma 3ª dose de reforço do imunizante. Isso lá para junho ou julho de 2021. Era fake news, né? Então, eles vieram com a promessa que iam resolver. Não resolveram. É porque vai ter que fazer um reforço. 1 reforço, 2 reforços, 3 reforços, 4 reforços. O problema é que eles estão vendo imunogenicidade. Eles estão vendo a capacidade do imunizante gerar anticorpos. É por isso que precisa de tanto reforço. Porque esse imunizante ele está tão incompleto ainda que nem fazer uma imunização duradoura ele faz. Os anticorpos caem. A titulação de anticorpo despenca após algumas semanas.
Mas esse nem é o principal problema. O principal problema é que os imunizantes que são criados, eles não têm efetividade clínica. Não foi feito até hoje nenhum estudo clínico decente sobre isso. E colateral? Aí entra num terreno minadíssimo, né? Aonde a gente é alvo das mais fortes censuras e raivas e ataques até hoje. Mesmo tendo na bula do imunizante da Pfizer, que ele pode causar inflamação cardíaca, né, para não falar aquele outro nome que está marcado, está na bula. Tem nota técnica da Anvisa. Tem nota técnica do Ministério da Saúde. A gente vê uma representante, né, da Big Pharma, que ocupa agora uma cadeira numa dessas sociedades brasileiras de especialidades médicas, né, que espalhou fake news a pandemia inteira. Caramba. Falar no Jornal Nacional que esse imunizante não causa inflamação cardíaca, que o que causava inflamação cardíaca era o vírus. Correto, o vírus causa inflamação cardíaca. O imunizante também. E a inflamação cardíaca do imunizante, pelos estudos, é mais severa do que a do próprio vírus. Tanto que quando não tinha esse imunizante ainda, ninguém falava desse negócio. A gente via. Eu vi. Vários casos em 2020, pacientes que também, dentre outras coisas, evoluíam com inflamação no coração. E minha principal preocupação não era a inflamação, era o infarto. Sim. Pô, Isso só passou a ser quando a gente viu jovens, crianças e adolescentes, começando a ter esse tipo de quadro. Então, da última vez que eu vi, e foi depois do imunizante, o quadro, né, o índice de pessoas que vieram a ter problemas cardíacos e fatais, o infarto, por exemplo, cresceu em mais de 150%. Não fala isso não, porque você vai ser derrubado, né? Você não pode falar isso. Como é que você tem a coragem de falar um negócio desse? Você entende? Imagina. Não é o dobro. Não é o dobro. Algum fator leva a isso. Fator real, né? Porque é um O número. mais preocupante é que a idade média de ocorrência desses fatos tem sido em populações que antes não eram atingidas por isso, nessa proporção. É abaixo de 44 anos? Abaixo de 40, 45, abaixo de 40, crianças, adolescentes. Eu mesmo trato no meu consultório, já tratei várias. No momento ainda estou com 3 crianças em tratamento por inflamação cardíaca crônica. Mas as crianças não foram imunizadas. Já agora dessa nova Essas história. crianças foram Já todas essa- imunizadas por esse imunizante específico da fabricante americana. Nossa. É uma coincidência muito... É, uma coincidência terrível. É muito Que- azar da fabricante. que não pode ser descartado, né? Enfim, uma coincidência, mas quando ela é expressivamente né, recorrente, É que não é mais coincidência, tem estudo. saíram Nós estudos. temos estudos no JAMA, nós temos estudos no New England, nós temos estudos no European Journal of Cardiology, nós temos estudos na Nature. Eu tenho todos anotados aqui, mostrando as incidências. Saiu um estudo agora na Vaccine, que é uma revista importante, que analisou 100 milhões de pacientes em 9 países, um total de 280 milhões de doses de imunizante. E ele achou relação positiva de miocardite com certa vacina de AVC, com aquela outra vacina, aquela que os Estados Unidos Não aceitaram. não aceitaram. Tá lá, risco relativo positivo, na faixa de 2, 3 vezes. Você acha que os efeitos desse imunizante podem aumentar com o tempo? Não Já ouvi- sabemos. Já ouvi falar pessoas falando que dentro dos próximos 10 anos a gente vai ver Isso aí é chute. consequências maiores, é chute. Isso é chute total. É o que eu falo, tem a seita da vacina e tem a seita do sangue puro. Uma diz que o imunizante é perfeito, não dá nenhum efeito, não pode ser atacado, e que vai salvar todo mundo e que você tem que tomar o tempo todo. É a seita da vacina. A seita do sangue puro, ela fala o contrário. Tudo vai morrer, tudo vai matar, tudo é tóxico. Tem um chip dentro do... Tem um chip, tem grafeno, tem não sei o quê, tem patati, tem patatá. Os dois estão errados. Um é o espelho do outro, é o metaverso do outro. A gente tem que se seguir pela ciência e pelas evidências. E trombose? Muito associado aos imunizantes. No caso específico, as vacinas de vetor viral, a que não é mais produzida, né, a Janssen, e a que também não é mais produzida, a AstraZeneca, elas
elas têm uma relação muito positiva com trombose. Mas aí que tá, a própria doença COVID, ela causa trombose, ela aumenta a trombose, né? É uma doença trombogênica, né? E esses imunizantes conseguiram o papel honroso de conseguir ser mais trombogênico que a própria doença. A vacina americana também causa casos de trombose, mas não na mesma proporção que a AstraZeneca ou a Janssen. A do Butantan, teoricamente, ela, quando surgiu, ela era considerada a mais fraca delas, a menos eficiente. Porque isso é um gráfico mostrando a eficiência de cada uma na época. Essa aqui com eficiência de tantos por cento, Isso, Pfizer 90 e tanto, AstraZeneca Isso, 75 90. e a Corona 50 e alguma coisa. Teoricamente, ela era a pior. Mas hoje, depois de algum tempo, me parece ter sido a melhor opção. Sim. Com menos efeitos? Sim. Apesar dela, comparado com essas outras, ser muito menos arriscada em termos de efeito colateral, ela, como as outras também não geraram nenhum tipo de imunidade protetora, então na prática a melhor coisa para você escapar aí de perseguições e tal foi ter tomado ela. A gente tem alguns relatos, sim, de efeitos adversos severos com a Coronavac, mas é numa proporção violentamente menor do que com as outras, né? Sputnik, o pessoal não fala dela, né? A Sputnik também é uma vacina de vetor viral, é a vacina russa, né? A diferença é que ela usa 2 vírus diferentes, um para a primeira dose e o outro para a segunda dose, que é para fazer o booster. Não é a mesma vacina. São adenovírus diferentes que são usados para carrear a proteína spike. E ela, de fato, ela não conseguiu fazer um lobby no Ocidente. E, basicamente, quem tomou a Sputnik foram os russos e seus aliados, né? Mas não tem relato da população russa com problemas com ela, né? Que a gente saiba, não, mas é muito difícil ter alguma coisa transparente saindo da Rússia. Sim. Ela é Blindado lá, né? blindado, né? Realmente é um país Tem que a como gente não tirar tem. o efeito do imunizante do seu corpo? Nossa, Tem algumas pessoas que estão essa falando pergunta isso, que né? mais me fazem, mas infelizmente eu perco o paciente por isso, mas não posso fazer nada, porque eu não vou ficar enganando o paciente, né? Você acha que é enganação, então, quem tá O prometendo tal do isso aí? detox é enganação. Não tem detox para imunizante. O imunizante entrou em você, ele produz um efeito imunológico, um efeito inflamatório, um efeito químico, bioquímico, que não pode ser desfeito. O que tem é você detectar sequelas desse imunizante e tratar. Cada uma delas. E o principal efeito que esses imunizantes fazem na pessoa é uma síndrome de inflamação crônica, que leva as pessoas a um quadro de síndrome de fadiga crônica, que leva as pessoas a ter problemas de memória, o chamado brain fog, que leva as pessoas a ter problemas de construção de proteína. Então elas passam a perder cabelo, a unha fica fraca, elas podem ter o sistema alérgico, vamos dizer, leigamente, sistema alérgico, né, para as pessoas entenderem, muito ativado. Então elas passam a ter alergias que não tinham antes. Elas podem começar a desenvolver doenças autoimunes que antes não estavam desenvolvidas nelas. O gatilho, porque toda doença ela é uma junção de uma predisposição genética sua com um gatilho ambiental. Exato. É raro uma doença que só por ser genética em si já produz a doença e você está ferrado. São poucas, né? Na maioria dos casos, você tem uma predisposição e o ambiente faz o resto. E o que eu costumo falar para todo mundo é que a COVID ela piora o que há de pior em você, pela inflamação que ela gera. Então, se você tem predisposição para depressão, a gente viu muita gente evoluindo com quadros depressivos severos, aumento de suicídio. Se você tem predisposição para infarto, aumenta o risco de se infartar. Se você tem predisposição para ter uma doença cancerígena, aumenta o risco. Se você tem predisposição para uma doença demencial, aumenta o risco. Se você tem predisposição para diabetes, então predisposição para psoríase,
Caramba. né? A pré-diabetes foi uma que ela explorou bem, né? Isso. Acho que quase todo mundo durante um período ficava, né, pré-diabético ali. Principalmente os que tomavam corticoide, né? Um dos efeitos do corticoide é aumentar muito a glicemia. Uhum. Mas a diferença é que esses imunizantes, que eram para proteger a gente do vírus, eles causam uma inflamação tão severa na pessoa que eles acabam trazendo esses sintomas crônicos para a pessoa também. Mas com o exame de sangue você não consegue ver essa inflamação depois, consegue? Não, são exames de sangue muito específicos que não tem no Brasil. Você tem que analisar as citoquinas. Ah, não tem. Não é um simples, Você- vou ver o PCR ali, tá, nada disso. Em nível celular. Analisar citoquina. Tem um exame americano que mede a proteína spike dentro do macrófago humano, só que esse exame não tem aqui no Brasil. Mas se eu fizer, eu consigo identificar essa inflamação. Consegue. Aqui em São Paulo, até pouco tempo atrás, tinha um laboratório aqui americano que importava esse kit e eu fazia nos pacientes que conseguiam arcar com custo. Batata, tá ali. É muito caro o custo desses exames? Era R$ 1.700 na época o Aham. exame. Só que agora eles não estão mais fazendo. Mas também qual que é o benefício de você ver? É só pra você saber que você tá inflamado, assim, né? Tem alguns benefícios. Ah, Primeiro que o paciente vê. É muito difícil para um tem que paciente me aceitar. cuidar. Tem que me cuidar. É muito difícil para um paciente aceitar que ele está doente, que ele está cansado, que ele não tem mais disposição para a vida, que chega depois do meio-dia a pilha dele acaba, que ele tem vontade de dormir, que ele não tem mais a mesma produção que ele tinha antes. Ele faz uma série de exames habituais e está tudo normal. E ali ele vê, caramba, eu não estou normal. Realmente é verdade, né? E aquilo dá um fôlego para o paciente se submeter a algum tipo de tratamento, que é sempre multidisciplinar, no sentido de não é só suplementação, medicação, exercício, rotina de sono, higiene do sono, né? Higiene alimentar, mudança alimentar, uma série de coisas para ele conseguir desinflamar aquele corpo que está inflamado. E tem Consegue milhares resultado? de estudos mostrando o resultado, até com um certo conjunto de aminoácidos, foi publicado no Lancet, né? Que eles conseguem diminuir em mais de 50% a fadiga. Fadiga crônica está sendo o principal problema de saúde nos Estados Unidos e na Europa atualmente. Essa população tá processando essas indústrias? Muito pouco. Eu ouvi Alguns falar que os estão. Estados Unidos estavam movendo né, uma ação lá pra... fora parece que deu um start grande. Lá assim, fora muita sempre gente. começa primeiro isso. Aqui Sim. no Brasil tá tudo cooptado, dominado nesse aspecto. Vai ser difícil. Aqui a não gente teve conseguir. problema, né, com isso. Você não pode nem falar, né? Aqui não teve. Você não pode nem falar que tá tendo esse problema. Então, E O SUS não trata Covid crônica. E eu falo Covid crônica por uma questão de filtro de linguagem. O nome correto seria, até o Dr. Guilherme Peck, que cunhou esse termo, síndrome do pós-spike, que é a proteína usada para fazer os imunizantes e a proteína principal do vírus, que a gente tem como principal toxina, né? E a gente viu que, ao contrário do que a ciência fala, o imunizante ele pode gerar e agrava um pós-Covid, não necessariamente a Covid em si. Né? E aí, a Omicron ela é especialista nisso, né? Ela não ataca o pulmão, mas ela deixa a pessoa arrasada no fim do tratamento. E em muitos casos, ela evolui com pós-Covid. E aí a gente tem uma população há 2, 3 anos que não sabe o que tem, que não consegue mais raciocinar direito, que o cabelo está despencando, que está fraca, que mal acorda e já está cansada, que não tem um sono bom, que os exames estão normais e que os médicos estão dando remédios para depressão. Isso é nervoso, isso é fibromialgia, isso é depressão. Estão entupindo esses pacientes com remédios psiquiátricos e não é nada disso. A pessoa está com fadiga crônica, está com pós-Covid. Para a indústria farmacêutica ficou muito bom isso aí. Ficou. Porque agora você vende muito mais. Assim, não é Infelizmente é uma realidade que a gente não pode negar. Que a gente sabe que eles têm influência também, né? Eles são outros que trabalham É óbvio que eles têm influência. plantando bem e colhendo o mal Quem de é que todo tem mundo, $1 milhão né? disponível nesse momento para gastar numa pesquisa clínica? Temos que acreditar na ciência, mas a gente tem que lembrar que a ciência está sequestrada pela indústria há décadas. Uhum. Sim.
O único local que a gente poderia ter uma certa independência para fazer estudos com financiamento público, né, porque a maior parte é público ou privado de doadores, para você fazer pesquisa de forma independente, seria a universidade, ela está cooptada por uma ideologia progressista, woke, né? E a indústria é nada de braçada disso. A indústria vai fazer uma pesquisa para algo que não vai lhe dar retorno? Mas eu entendo a indústria. A indústria é essencial. A gente precisa da indústria para ter remédio. O que a gente não pode é ter a indústria como a que dita as cartas desse jogo. Eu tenho noção, eu tenho uma ideia assim que as pessoas estão ficando, tipo, todo ano. Todo ano agora eu vou pegar Covid. Eu peguei em 2021, peguei aí recentemente, eu acho que eu peguei de novo, não fiz teste, não fiz nenhum exame, nem nada. Cada vez que eu pegar mais, eu posso estar aumentando essa proteína spike dentro do meu corpo? Cada Covid que você pega, você tem a chance de evoluir com pós-Covid, com esse acúmulo de proteína spike dentro do corpo, que a gente já tem estudo mostrando a proteína spike em tecido cerebral, na meninge, que é a pele que recobre o cérebro, no crânio, né? Na dura mater, né? Tudo ali com proteína spike presa, irritando, fazendo uma inflamação constante, né? Esse é o papel da proteína spike nesse sentido, né? A proteína spike, ela ataca sensores do nosso corpo que são responsáveis por manter nosso sistema nervoso autônomo funcionante. Sensores que dizem para o corpo como é que está a pressão no corpo. O corpo fica descontrolado, sem saber exatamente como é que está a pressão. Então ele começa a entrar em desautonomia. Aquelas pessoas que começam a ter crise de taquicardia, de queda de pressão súbita, de aceleração, né? A gente vê gente com síndrome de ativação de mastócito. O que é essa síndrome? Essas urticárias horrendas tá. que as pessoas têm, Uhum. síndrome estaminaforme, né? A gente pega até no exame de fezes, alteração de estamina. Há um desequilíbrio enorme que o vírus pode causar. Agora, uma coisa interessante, chega muita gente no meu consultório falando que desde que teve Covid não para de ter gripe. Uhum. E acham que estão com a imunidade baixa. Aí me procuram. E na maioria das vezes, eu faço só uma tomografia de célula face e eu descubro o problema. São pessoas que ficaram com sinusopatia crônica, ou seja, os seios nasais aqui, né? Uhum. Eles, depois da Covid, ficaram completamente contaminados. Tem uma meleca lá dentro, né? Que fica grudado ali, não sai fácil, né? Pessoas que também têm desvio de septo, que facilita esse processo, né? Mas que viviam normalmente, porque ali estava livre, né? O seio nasal estava livre, então entrava um ar com bactéria, a bactéria não encontrava muito para onde se criar e acabava sendo eliminada. E depois da Covid, ali veio um caldo de cultura para a bactéria. Como se fosse uma sinusite, assim, que você nunca teve na vida e agora você tá tendo direto. Que você chama de gripe. Cara do céu, velho. E aí a gente resolve com cirurgia. Vai lá, raspa tudo, limpa, ajeita o septo. É outra vida. Só cirurgia, só. Nesse caso, só cirurgia. Mas ela é simples, né? Essa pelo menos não é uma coisa muito tão... simples. Você entra ali de manhã... É que é um privilégio de quem tem plano bom, tem médico bom, né? Porque no SUS, esquece. O SUS não está preparado para isso. O SUS está deixando uma população com fadiga crônica, com síndrome de pós-Covid, largada aí, ao Deus dará. Eu falei isso pelo INSS, né? Eu falei que também era perito, né? Ainda é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, depois da Covid, o pós-Covid. Pô, será que eu posso me aposentar com isso aí? Agora que o governo liberou o INSS, quem quiser se afastar é só mandar um atestado lá, né? O ateste médio, né? Que eles falam, né? Acho que você pode fazer tudo agora, né? Porque eu fiquei, aproveita eu a chance, porque vai eu fiquei acabar. mais burrão, assim, depois da pandemia, sabe? Sim. Todo mundo ficou. Muito. Esse é brain fog. Muito, cara. Brain fog, o nome disso. Eu não consigo, sabe? Eu tenho que ter uma concentração incrível hoje pra ler uma página de um livro. Incrível. Isso é uma coisa que leva tempo pra recuperar. Eu também fiquei. A gente fazia antes assim, pá, 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 pá. Agora, pá, não, peraí, calma. Pá, pá, pá. A gente lentifica muito o
o raciocínio, né, no pós-Covid. Os meninos viram. Da última vez que a gente tava aqui, eu mandei um áudio pro meu psiquiatra. Falei, cara, eu preciso que você me dar alguma coisa, velho. Não é psiquiátrico Meu isso. pensamento não tá legal, assim. Eu preciso... É que o nosso tratamento no pós-Covid, a nossa conduta de saúde no pós-Covid, ela tá sendo errada. E ela tá perpetuando esses quadros por anos a fio, né? Mas como que eu vou resolver esse problema de memória se não for com um psiquiatra? É porque às vezes o problema de memória é neurológico, não é psiquiátrico. Entendi. É verdade. Mas a maior parte dos neurológico, neurologistas na não está verdade, preparado né? para essa Não conversa estão ainda. também. Não. Bom, assim, São. quando a gente fala dessa situação aí, quando a gente está no final, agora a gente já tem 40, eu entendo que muito do que aconteceu, dos agravos, dos ataques que o corpo sofreu, vão permanecer por muito tempo e vários deles irreversíveis. Quando é uma criança, ela consegue se recuperar? Porque a criança consegue se adaptar. Dependendo da doença, a criança recupera. Ela não vai ter a sequela que os adultos tiveram. Não. A criança é muito mais ativa, muito mais viva, tecido muito mais jovem, Isso. né? Então, a gente vê que na criança, o pós-Covid principal são questões psiquiátricas. Não é brain fog, não é fadiga crônica. E hoje a gente tendo a Covid dominante, a Omicron, Ainda não. que é leve, não tem necessidade de se imunizar uma criança. Óbvio que não. Tanto que os Estados Unidos, nenhum país do mundo obriga esse tipo de imunização, só o Brasil, por questão ideológica. O Brasil é o único país do mundo que obriga as crianças a tomar esse imunizante nesse momento. O único? O único. Eu falei isso no Senado Federal, teve uma repercussão enorme. Aí o Ministério da Saúde tentou me desmentir, dizendo que não é verdade que o Brasil é o único país que vacina a criança. Mas eu não disse isso. Vários países oferecem vacina para as crianças. O único que obriga é o Brasil. Nem Cuba, nem China, nem Rússia, nem Japão, nem... Japão é uma democracia, em tese, né? Mas nem os países mais ditatoriais do planeta, nenhum obriga. Rússia... Rússia, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, nada, ninguém obriga. O Brasil obriga. Não tem base científica para isso. Então, mas eu como leigo, com as informações que a gente tem hoje, do que é, vamos falar, a cepa que está dominando aí, e entendendo que as crianças, eu sei que elas são muito mais adaptáveis e resistentes que a gente, eu não vejo a necessidade de você fazer qualquer tipo de procedimento. Você entende? Não, É tirar delas talvez a oportunidade de se desenvolverem de forma natural o anticorpo necessário. Tudo na vida, em termos de saúde, de intervenção em saúde, é uma relação risco-benefício. Quando o risco supera o benefício, eu não faço aquela intervenção. Nesse momento, estes imunizantes para criança, jovem, adulto, idoso, qualquer faixa etária, mas vamos focar na criança, porque tem sido o alvo atual, o risco é muito maior que o benefício. Como o benefício na prática não existe, tudo que o Ministério da Saúde fala é mentira, é fake news, não tem comprovação científica do que eles falam sobre os eventuais benefícios, eles falam errados estudos, eles citam errados estudos, eles citam estudos errados. Eu mostrei isso no Senado. A nota técnica do Ministério da Saúde é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Tá? De tão primário a quantidade de erro que tem ali, né? Então eles partem para mentira e para argumento de autoridade com o uso da mídia que está do lado deles para nos confrontar, tá? Mas o fato é que os Estados Unidos recentemente até acabaram com o isolamento, né? Você não precisa mais se isolar quando tem Covid. Então, qual é a urgência de vacinar para isso? Como foi sua ida no Senado? Como que eles aceitaram essas informações? Eles ficaram em choque. O representante... Aquilo era um debate justamente já, óbvio, com viés de crítica, né? Porque o Ministério da Saúde não mandou ninguém, mas a Anvisa mandou um representante. E o senador, quando viu a minha aula, ele ficou chocado. Ele falou, você tem prova disso tudo? Eu falei, tenho. Então você vai falar primeiro. Aí inverteu a ordem, eu ia para falar lá para meio-dia e tal, eu fui o primeiro a falar. Eles ficaram chocados.
o representante da Anvisa levantou a cara da cadeira e foi embora. Eu ia te perguntar isso. Depois de você pronunciar, ele não rebateu, não houve uma contra. Nenhuma. A narrativa oficial ficou dias em choque. Aí eu comecei a receber uma checagem aqui, uma checagem ali, todas maliciosas, todas mal intencionadas, né? Uhum. Até saiu uma outra publicação, né? De que eu estaria desinformando, não sei o quê, mas ninguém mais acredita em agência de checagem. O único poder que elas têm ainda é de causar uma derrubada de postagens suas Sim, nas nas redes sociais. Só que nem isso acabou ocorrendo. Porque eles não conseguiram avançar muito por isso. E aí depois veio o Ministério da Saúde com essas mentiras aí. Eu né? tenho um grupo de amigos, e lá, sei lá, acho que são 40, onde 35, mais ou menos, são médicos. Vários deles com vasta experiência, sabe? Com anos de... E quando saiu você falando sobre isso, lá dentro desse grupo, onde eles são especialistas, não da sua área, mas da área de medicina, foi unânime sobre a conversa entre eles, falando do quanto correta estava a sua análise, sabe? Sobre os fatos. Ah, que bom saber disso. Todos eles ficaram... Eu tive a informação. Como eu sabia que ia ser submetido a um crivo nacional, eu me esmerei em só levar lá dados que eu pudesse comprovar. E é isso. Pergunta se algum desses globais, divulgadores científicos, médicos que aparecem na Globo tem coragem de sentar na minha frente para debater alguma coisa. Você falou que o imunizante ele foi criado antes de várias cepas que nós temos hoje, né? O imunizante atual para criança, ele é da cepa original de Wuhan. Ele está 3.500 variantes abaixo da variante atual. 3.500? É. 3.500 em média, né? 3.500. Ou seja, ele não tem eficácia em nada. Nada. Zero. E a agência de checagem, que eu costumo brincar que é uma agência de chocagem, né? É porque, né? Eles ficam chocando ali é o ovo da serpente, né? Ela falou que eu estava errado, porque o Ministério da Saúde disse que eles estavam certos. Esse é o nível da checagem. Que apesar de estar defasada, a vacina era eficaz. Aí eu perguntei para a pessoa, mas se a vacina é eficaz, por que ela está defasada? Se ela está defasada... Já não é mais já eficaz. Perdeu, Então, assim, a gente está numa época de pós-realidade que as pessoas perderam qualquer tipo de compromisso com os fatos ou com a responsabilidade daquilo que falam. Elas falam que dá na telha e dane-se a compreensão, o bom senso, a coerência, não estão nem aí. E os gastos com isso daí? Para mim tinha que ter uma CPI, né? Porque o Ministério da Saúde gastou bilhões de reais em um imunizante ineficaz que já estava proscrito nos Estados Unidos desde meados do ano passado. Aí foi outra fake news que eles fizeram. Não é verdade que os Estados Unidos proibiram a vacina. Eu não falei que os Estados Unidos proibiram a vacina. O que eu falei é que esta vacina, Pfizer, tampa o vinho, né? Exato. Ela especificamente está proscrita, proibida nos Estados Unidos desde o meados de 2023 por obsolescência. Né? Foi a que nós adquirimos aqui. E o Brasil virou refúgio da indústria americana e comprou milhões de doses de uma vacina que estava encalhada lá na Pfizer porque não podia mais ser usada nos Estados Unidos. Tem um problema maior a gente tomar um imunizante vencido? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Você quer ser cobaia disso? Os anos dirão, né? Os anos é que vão dizer. Você que é um infecto aqui, mas você não sabe. É porque... De uma forma tradicional, sei lá, você vai tomar um imunizante o termo vencido, no caso, não é que a vacina está vencida. Aham. O imunizante que foi usado nessa vacina já é imprestável, já não serve para mais nada. Sim. Ele está antigo. Então acho que o melhor termo é antigo. É como se você chegar no posto agora, eu queria tomar a vacina da gripe. A gente só tem a vacina da gripe de 2009. Não, mas a gente está em 2024. Isso aí vai ter que ser descartado, esse material. Vai ter que jogar tudo fora. E para não descartar, porque geraria imputação, responsabilidade, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo envolvido, o governo está aplicando na população mais vulnerável. E coloca obrigatório. E coloca obrigatório com um discurso cínico e mentiroso de que está fazendo pela ciência.
Agora, a pergunta, eu quero ver os filhos desses globais, desses médicos que estão Uhum. defendendo isso em público, eu quero que eles filmem os netos e filhos deles tomando essa vacina. Tem que filmar e publicar. Ninguém está fazendo isso. Só a população pobre que está sendo no vítima. começo a gente viu muito global. Mas depois que eles filmando dele, perceberam, filmando dele. Hoje eu Viva o acho que eu SUS, falo né? assim, Viva o cara, SUS, tal. Viva o SUS. me furaram aqui, né? tomei a picada, viva o SUS, Viva o SUS. viva o SUS. De repente parou, né? Eu entendo, talvez, Pararam, assim, né, de publicar no isso. primeiro momento, assim, essa ação de que a gente não tinha nada, realmente, não tinha um tratamento comprovado, não tinha nada, talvez o imunizante fosse uma saída. Mas não mais. Hoje não mais. No primeiro momento, a população brasileira que adora a vacina, ela agiu com a mais absoluta boa-fé, acreditando nas autoridades, Claro. e foram correndo para os postos. Teve gente que viajou para os Estados Unidos para tomar a Pfizer. Pode tomar. Você lembra? Pode tomar. Quarentena no México, 14 dias no México para poder entrar. Acabou que tinha gente muito É, perto de mim que Ninguém quer morrer. Aí, de repente, Ninguém o quer negócio morrer. para de matar. Ninguém quer morrer. E Aí começa a dar colateral ali. você vê uma solução que diz que vai proteger você, porque estão pintando para você que o mundo tá acabando, que é como se fosse uma invasão alienígena, né? Aí falam para você, ó, isso aqui vai salvar a sua vida. Pô, até eu fiquei tentado. Mas aí que tá a diferença. Quando eu fui atrás de pesquisar, eu vi que era tudo uma fraude. Em outubro de 2020, eu fui chamado na Câmara dos Deputados, numa audiência com o deputado Luizinho, que era o chefe da comissão de combate à Covid do Congresso, para falar sobre o atraso das vacinas. E eu falei. Tudo isso que eu estou falando hoje em dia, eu já falava em outubro de 2020. Não tem nenhum estudo demonstrando que esses imunizantes vão impedir a contaminação entre as pessoas. Lá estava o representante da Fiocruz, representante do Butantan, uns deputados de esquerda que só falaram groselha, né? E os representantes da Fiocruz e da Butantan ficaram calados, não me rebateram. Mas você foi imunizado. Fui imunizado com a graça de Deus. Cara, eu posterguei o quanto eu pude. Mas chegou no momento, você lembra? Eu tinha que viajar, cara. E eles falaram assim, ó, se você não levar o seu negócio de vacina, você não embarca não, amigão. O passaporte vacinal foi uma das grandes experimentos sociais que a gente viu. E que muita gente acabou cedendo por causa disso, né? Eu tive que... Eu tinha um compromisso, tinha com... Não. Mas não resistiu, né? Não resistiu ao tempo. Poucas pessoas têm a audácia que eu tenho, né, nesse aspecto. E eu com certeza. Estava numa posição privilegiada, porque eu era médico, né? Uhum. Muita gente não estava nessa posição e acabou tendo que se submeter a isso. E se arrependem até hoje. Com certeza. Muita gente fala pra mim, nossa, eu tomei porque o patrão mandou e o cara me mandou embora 3 meses depois. Tomei para conseguir uma vaga no emprego e não fui escolhido. É um crime que foi cometido e eu acho que a gente ainda vai ter margem no futuro para julgar as pessoas que fizeram isso. O que eu acho ruim dessa conversa é que algumas pessoas escutam e começam, pô, você é antiva, você é não sei o que, você é aquilo outro. Eu tenho mais vacina no braço do que 99% dos brasileiros. E as minhas vacinas estão em dia. Assim, eu sou a favor da imunização. Eu me imunizei minha vida inteira. Nunca tive problema. E eu tô com as minhas vacinas em dia, inclusive do tétano, que a maioria esquece de atualizar a cada 10 anos. Aí quando alguém me chama de antivax, eu falo, me mostre sua carteirinha agora, que eu quero ver. Mostra. Aqui, eu tomei 3 doses de Covid, tá aí o resto. A gente chegou numa situação tal que nas escolas, um dia eu perguntei isso para um diretor de escola, de uma paciente que eu tava cuidando. Quer dizer que se a mãe aqui trouxer a carteirinha da filha com 3 doses de Covid e não tiver nenhuma outra vacina, tá ok? Mas se ela vier com todas as vacinas, sarampo, rubéola, né, polio, e não tiver de Covid, não tá ok? E o cara falou, Aí eu falei pra ela, faz um BO na polícia. Sim. Na hora o cara mudou a conduta. Sim. A preocupação é com a vacina ou a preocupação em seguir uma narrativa, né? Porque isso virou controle social, né? Vamos ver até onde a gente consegue impor.
E em algum momento a gente vai poder fazer um imunizante que vai ter tranquilidade em colocar no braço, que tá tudo certo? Para essa doença? Sim. Ou A não precisa minha, mais? a minha Tá visão, bom. e é a mesma visão que eu tenho da vacina da influenza, que também, apesar de não ser perigosa, de não ter esses efeitos colaterais todos, ela também não serve, ela não tem benefício para a população menor que 65 anos. Então eu vejo todo ano campanha de vacinação para influenza, todo ano é a mesma história. Doutor, posso vacinar minha filha? Eu falei, ué, poder pode, mas os estudos mostram que não tem benefício. Doutor, não tem benefício. Não tem benefício, não tem. Eu publiquei no Twitter outro dia. Uhum. Não recebi nenhuma agência de checagem. Ninguém veio falar que eu tava mentindo. Não teve nenhum popstar da internet falando que eu sou negacionista. Ficaram calados. Né? Eu não creio que vacinas para vírus respiratórios funcionem por via intramuscular. O local de produção do anticorpo é outro, o tipo de anticorpo feito é outro, o tipo de imunidade gerada é outro, e que não é eficaz para esses vírus que a gente pega pela respiração. Na minha visão, a gente só vai começar a pensar em vacinas eficazes para vírus respiratórios quando forem vacinas tópicas, vacinas de mucosa. Caraca. Aí sim eu acredito que a gente vai conseguir gerar uma imunidade forte para esses vírus. Como é, por exemplo, a polio oral. Uhum. Da gotinha lá. Ah, mas a polio tem... É verdade, a polio também tem a versão venosa, que é muito boa, não sei o quê, mas a versão intramuscular, né? Mas a versão intramuscular da polio, ela também pega bem o intestino, tudo, né? E a versão oral é a mais fácil de vacinar, né? Eu acredito, e tem vacinas, até tem vacinas no Brasil em estudo. Acho que posso estar errado, né? O professor Calil da USP estaria, Jorge Calil, né? Estaria por trás de uma pesquisa envolvendo a vacina de mucosa aqui no Brasil. Uhum. E tem outras no mundo sendo feitas. Quando a gente conseguir vacina de mucosa eficaz, boa, aí eu acredito que a gente vai dar um salto no abismo para o outro lado, com segurança, com relação a vacinas para vírus respiratórios. Intramuscular, Boa depois de fazer todos os devidos testes que não ali. pode ser em 4 meses, tem que ser em 4 a 10 anos, né? Então, vacina tem que ser 4, 10 anos para eu estar Tem. validando ela? Tem. A nossa medicina não pode evoluir a ponto dela ficar pronta antes? Acho que pode, mas no momento não estamos nesse grau de evolução. Bem longe disso. Entendi. Na verdade, as vacinas para Covid, elas foram reaproveitando a plataforma das vacinas para o Ebola, né? Uhum. A Sim, maior parte delas. sim. Vacinas que não deram certo, que eram vírus que não era respiratório. E aí eles pegaram todos aqueles pré-prints, toda aquela fase pré-clínica, validaram, né? E trocaram o antígeno para o vírus da Covid para poder produzir uma vacina que eles sabiam que teria algum nível de segurança, mas não se sabe até quando, que teria algum nível de eficácia, mas não se sabia até quanto, para poder soltar logo uma vacina no mercado. O objetivo era ter uma vacina no mercado até antes do Réveillon de 2020. O objetivo nunca foi a saúde. E não foi só isso, eles reciclaram todo o parque industrial contra o Ebola, porque eles investiram bilhões de dólares para aquilo que prometia ser a epidemia do século, né? Uhum. Só que, como eu falei aqui antes para vocês, O vírus Ebola nunca muito vai fazer uma forte, pandemia, porque ele é tão forte, ele mata tanta gente, que não dá tempo do hospedeiro transmitir na comunidade de forma eficaz. E aquilo estava desperdiçado. O que eles fizeram? Reaproveitaram para a Covid. Um dos remédios mais famosos aí para tratar a Covid, o Remdesivir, um antiviral que se mostrou ineficaz também. O Remdesivir ele foi feito inicialmente para o Ebola. Teve uma adaptaçãozinha ali pra... Só que isso eles não contam para vocês. Tava lá parado, vamos pegar isso aqui e vamos pôr pra girar. Vamos pegar esse mico aqui de dezenas de bilhões de dólares que a gente investiu e não deu em nada, né? Recuperar E esse vamos dinheiro. aproveitar essa pandemia e recuperar. É por isso que com 3, 4 meses de pandemia já se tinha vacina em fase 3. Essa da dengue você tomou? Eu ainda não, mas eu pretendo tomar.
É porque parece que tem uma questão de dengue A, B, C, D, e talvez você tomar ela não funciona para as 4, não tem isso? A Qdenga, que é a vacina que você está falando, ela tem uma eficácia boa para o sorotipo 1 e 2 e uma eficácia razoável, não tão boa para o 3 e 4. Mas no conjunto ela tem se provado ser uma vacina que consegue proteger a maior parte das pessoas de adquirir a forma clínica do dengue. Ah, valeu. Mas eu não tomei ainda, primeiro porque Você falou que sua carteirinha estava em dia. Não, é que a dengue não é obrigatória, né? Não, eu tomei a da herpes zoster, né? E aí eu fui esperar e tal. Aí quando eu fui lá no final do ano passado, já não tinha a vacina na clínica. Tá faltando, né? E aí como começou a faltar, e aí veio a epidemia de dengue. Não se deve vacinar ninguém no meio de outro erro que foi cometido na pandemia, né? Não se deve vacinar as pessoas no meio de uma epidemia. Por quê? Porque não dá tempo da vacina produzir uma imunidade eficaz e você pode pegar a doença muito próximo da dose. Aí pode dar um chablau aí. Por conta do tempo ali. Tá? Apesar da agência de checagem ter falado que isso não é verdade, desculpa, quem estudou imunologia fui eu, não foi eles. Você tem... eu tenho a impressão que a dengue ela vem aumentando cada ano que passa. Assim. Não. Não? A dengue ela causa grandes surtos no Brasil, grandes epidemias, numa média a cada 5 ou 6 anos. É que durante o período da pandemia, de 2000 a 2022, a gente mudou o meio ambiente por causa do lockdown, de tudo, né? Sim. E ela veio agora em 2024 com muita força, mas ela já tinha vindo com muita força em 2016, 2012, 2007, 2008, 2001. É cíclico, então. Cada 4 a 5 anos você vai ter uma epidemia muito forte que tem a ver com a quantidade de mosquito, né? Quanto mais infestação de mosquito tiver, a maior chance da dengue causar uma epidemia. Tipo uma consequência clima temporal ali, sei lá, né? O clima tá mais propício, choveu mais, produz mais e assim ele... Com mais água, mais foco, mais mosquito, a cada 4, 5 anos acumula um nível X de no ano de é o ninho, mosquito. vamos só... É o El Ninho da É o ninho da... É o El Ninho da doença. Eu já ouvi falar que hoje a forma que mais combate a dengue é com esses caminhões de fumacê, né? Não. Só que quando me falaram isso, ele não combate só o mosquito da dengue. Ele acaba matando outros insetos também, que são predadores do mosquito. Sim. E isso acaba ajudando a aumentar a população de mosquito nos anos seguintes. Isso. O fumacê é uma medida de desespero para quando você tem uma área com alta infestação de mosquito. Tipo aqui em São Paulo, um bairro ali próximo da Anhanguera, Vila Jaguara, né? Chegou a ter mais de 5 mil casos de dengue por 100 mil habitantes. Acima de 200 é considerado epidemia. Então lá rolou fumacê pra caramba, tal. Pelo menos eu vi, né? Fumacê é uma medida de desespero. É quando as autoridades e a população falharam em todas as outras etapas de prevenção da doença e agora tem que sair matando geral para dar uma baixada aguda na quantidade de mosquito. Só que mata todos os outros insetos, roedores, mata a planta, né? Então é uma medida de desespero. E provavelmente no ano seguinte pode ser que tenha uma infestação maior de mosquitos, não? Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. A cada 4, 5 anos tem uma epidemia forte, aí bota fumacê para tudo quanto é lado, aí abaixa e vai fazendo esse ciclo, né? Faz sentido, faz sentido. Pô, é isso, hein? Muito obrigado. Dr. Francisco. Obrigado Quem quiser te encontrar, doutor, qual o melhor caminho para a gente achar? No meu Instagram, @drfranciscocardoso79, tudo junto. Lá tem os meus contatos, tem o WhatsApp da clínica, tá? No meu site, drfranciscocardoso.com.br. No meu Twitter, né? dr_francisco_. Ou procura por Francisco Cardoso no Twitter. Lá estão meus contatos, para quem quiser. Eu respondo muita dúvida de gente que eu nem sei quem é. Quando eu vejo que é armadilha, eu não pergunto, eu não respondo. Mas quem quiser entrar em contato comigo, tirar uma dúvida, mas às vezes a dúvida é uma consulta, né? Não dá pra. Não, porque é uma questão de responsabilidade, né? Claro, Se eu falo pra pessoa, toma isso, eu assumo a responsabilidade daquilo. Sim, né? sim.
mas pode agendar consulta, pode pedir conselho, pode mandar mensagem. A pior forma de entrar em contato comigo é no direct do Instagram. Eu recebo 2.000 directs por dia. Caramba. Nossa Não dá. Senhora. Não dá. Não dá. Não dá. Tem que ser alguém com 100, 150 mil seguidores, que aí o Instagram coloca lá em destaque o Ah, tá. No direct. Tá. Conversa, né? Fora isso, não, Eu, por exemplo, se eu falar, você não vai me ver. Né? Não adianta. provavelmente não. Sei que eu vi lá, vocês têm mais de 100 mil seguidores, né? Sim, sim. Tem mais de 100. Talvez destacasse, né? Aham. Mas é isso, tá? E eu tô aqui, tô disponível. E o objetivo é disseminar a informação correta, a informação livre de viés, livre de interesses, né? É o que eu tenho feito. Me acompanhe no Instagram, eu faço lives toda semana, respondo caixinha toda semana, Legal. né? Eu vejo, por exemplo, tem muita gente perguntando de vacina do vírus essencial respiratório. Ontem eu fiz uma live sobre essa vacina. Uhum. Eu tenho uma plataforma, né, que é a JSI, né, a Jornada pela Segurança da Imunização, onde eu dou um curso para as pessoas terem a confiança de voltar a tomar vacina, porque esse problema todo da Boa. pandemia levou a uma Boa. hesitação vacinal enorme, né? E aí as pessoas passaram a achar que tudo era igual. E passaram a dar vacina de sarampo para os filhos com medo de tétano. Então, nesse curso eu falo que tem que dar quais vacinas que eu acho que são seguras, quais que eu acho que não são seguras, por que que eu acho época, isso. o tempo de cada uma. Exatamente. Será que algumas doenças que a gente conseguiu erradicar vão voltar por conta disso aí? É possível. É possível. Sarampo é uma delas. Já tá voltando aos poucos. E sei lá. Quem quiser ver mais a plataforma, tem o link no meu Instagram, né? Para conhecer. Aí entra na comunidade dos Bravos, né? Que é como eu chamo a comunidade onde eu me reúno toda semana. Inclusive ia ter uma reunião hoje, né? Que eu adiei para estar aqui com vocês. Valeu, né? obrigado, viu? Já temos 450 pessoas nessa comunidade. Eu quero chegar até a 1.000 pessoas no final do ano. Comunidade dos Bravos. A gente se fecha em link fechado e eles têm acesso às minhas lives, aos meus vídeos, a produto que eu faço. Porque não dá para botar Boa, isso na rede social. Se eu boto, derruba, né? Obrigado. Hoje no Brasil você não pode falar a verdade, mas obrigado, Exato. parabéns por ter feito o que você fez de sempre aí, né? Que é cuidar das pessoas e agora com muita mais vontade, parece que você tem vontade de fazer Isso. mais ainda. Agradeço a oportunidade e à disposição sempre que precisarem. Valeu. É isso, galera. Segue a gente aí também no canal de cortes do podcast Três Irmãos. E se viu a gente, está gostando do que a gente faz, é muito importante que além de ver e estar acompanhando a gente, você seja um número pra gente. Então vai lá, clica, se inscreve no nosso canal, seja membro, que você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu, flui!